Oi gente, eu sou a Natália. O nosso vídeo de hoje vai ser focado em Salmos 34, no versículo 8, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom e como é feliz aquele em que nele se refugia. E Hebreus, capítulo 10, no versículo 23, que diz: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mas antes de começar esse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as próximas notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu não sei você, mas eu acredito que sim, assim como eu, você já deve ter tido alguma experiência com o Senhor. E como diz o Salmo 34:8, a gente tem que provar e ver quão bom o Senhor é, e quem se refugia nele é um homem feliz, é uma pessoa feliz. E por feliz eu tenho comigo que é uma pessoa realizada, é uma pessoa que está ali usufruindo do relacionamento com Deus, e ela se sente realizada. Por isso é que quem se refugia no Senhor tem ali como definição no Salmos 34, versículo 8, de um homem feliz. Experiências com Deus servem não só para fortificar nossa fé, mas também para a gente desenvolver com o passar do tempo intimidade com o Senhor. E eu vou falar nesse vídeo da primeira experiência que eu tive com Deus e o que eu aprendi com isso, como que minha vida mudou a partir disso. Os meus pais me criaram no Evangelho, cumprindo o versículo que diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não se desvie dele. Só que eu acredito, eu tenho pra mim que eu posso futuramente ter um filho, criar ele nos caminhos do Senhor, fazer a minha parte. Só que se o meu filho não tiver uma experiência com Deus, talvez ele não se firme, ele não fique firme, e ele fique indo para a igreja por conta de um costume, por conta de eu ter criado ele assim. E eu sempre falo aqui em casa, inclusive com meu esposo, que quando a gente tiver um filho, a gente tem que ensinar ele a ter temor do Senhor, tem que orar para que ele tema ao Senhor, que é a partir do temor dele, daquilo que a gente faz também, levando ele para a igreja, que ele vai poder ali ter a curiosidade de desenvolver uma experiência com Deus. E a minha experiência com Deus, a minha primeira experiência com Deus, foi quando eu era uma criança de 6 anos de idade. E na minha infância eu sempre fui uma criança com pavor, medo de agulha, uma vez que eu sabia que eu estava indo pro hospital para tomar uma injeção, para tomar uma bezetacil, que eu nunca tomei no caso. E foi exatamente de uma bezetacil que Deus me livrou, e essa foi a minha primeira experiência com Deus. Eu lembro que a gente morava num lugar onde tinha muita mata. O lugar onde a gente morava não tinha uma rua asfaltada. A gente morava numa casa que tinha um quintal enorme com muita árvore, então obviamente que a brincadeira de crianças que moram num lugar assim não era dentro de casa, isolado, trancafiado, né, sem poder se divertir. Eu e meus irmãos vivia na terra, vivia subindo em árvore. A nossa diversão era ficar falando de fazer casa em árvore, de ir atrás de madeira. Na época eu lembro que tinha vários pallets no bairro jogados assim, a gente queria pegar aquilo, tentar enroscar numa árvore para fazer uma casa da árvore. Eu lembro que nos finais de semana eu acordava, eu falava pro meu pai: pai, por favor, vamos fazer trilha, ou então vamos no sítio da Dona Nena e do seu João, que era um casal de idosos que moravam perto de casa. Então a minha experiência, as minhas brincadeiras nessa época, entre 6 e 7 anos, foram assim, no meio do mato, me divertia. Até que um dia surgiu algumas manchinhas no nosso corpo, no corpo dos meus irmãos. E a minha mãe ficou preocupada, levou a gente no médico. E eu lembro da médica muito encarecidamente olhando pra minha mãe e falando assim: bom, mãezinha, eu vou passar um antibiótico pra ele, se em uma semana não melhorar, você volta, que a gente vai ter que dar uma bezetacil. E aquela palavra bezetacil entrou assim na minha cabeça, e aquela conversa ficou na minha mente, porque tipo, meu Deus, eu vou tomar uma bezetacil se eu não for curada. E eu cresci ouvindo que a bezetacil dói muito, que é horroroso, que é uma injeção enfim, que não é boa. Eu entendia isso quando eu era criança, eu ouvia isso, até hoje eu ouço isso. E eu nunca tomei a bezetacil.
E nesse momento que a médica falou isso, eu comecei a lembrar da minha criação na igreja. Eu comecei a lembrar das vezes que eu via pessoas falando que Deus tinha curado, das vezes que eu ouvi milagres na igreja, das vezes que eu vi o Espírito Santo operando, só que eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E nesse dia eu lembro que eu voltei pra casa e a minha cabeça saindo do hospital foi: se Deus cura, é agora que ele tem a oportunidade de me curar, porque eu não quero tomar bezetacil. E ali durante uma semana, que foi o prazo que a médica deu pra melhorar as feridinhas que surgiram, eu orei. Eu fiz propósito de oração com Deus e eu orava toda noite, falava: Deus me cura, se você cura, você vai me curar, porque eu não quero tomar bezetacil. Eu não quero voltar no médico para passar por essa situação. Então, se o Senhor me cure agora, o Senhor tem que me curar. E orava todos os dias fervorosamente, do meu jeito de criança de ser, pedindo para que Deus me curasse. Quando se cumpriu ali o prazo que a médica tinha dado, nós estávamos retornando para o hospital. As minhas feridinhas estavam todas curadas e eu fui a única dos 4, né, que em casa nós somos em 4, que não tomou a bezetacil. E eu lembro que a gente chegou assim na porta do hospital, aí meu pai falou assim pra minha mãe: Rô, tem a Natália. Ela falou assim: nem precisa descer a Natália, olha como a Natália tá. Eu tava curada e eu tive ali pra mim que foi Deus que me curou, eu pedi pra Deus me curar. E essa foi a minha primeira experiência com Deus. E essa experiência se encaixa nesse versículo que diz em Hebreus 10, 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então você tem que confiar em Deus, ter sua fé depositada nele, se apegar nele e saber que tudo aquilo que ele fala, que tudo aquilo que ele promete é fiel, e ele vai fazer cumprir essas coisas na sua vida. Desde enfermidades, né? A Bíblia diz que Cristo levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E nessa experiência eu provei e eu vi como o Senhor é bom. E dali em diante eu cresci como uma criança que tinha temor das coisas de Deus. Eu não ia para a igreja a partir daquele momento só por ir, porque eu de fato ali na minha infância eu provei que isso aqui é real, que o que a palavra de Deus diz é real, que tudo que eu ouvia na igreja era real, que o mover do Espírito Santo era real. A partir dessa experiência que eu tive com Deus, e automaticamente, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo várias outras experiências com Deus, e em todas elas Deus me ensinou uma coisa e eu me fortifiquei na fé e eu cresci espiritualmente. Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu não sei quantas experiências você teve com Deus. Se você já teve experiências com Deus, me deixe saber nos comentários. Se você se recorda de quando foi a sua primeira experiência com Deus e o que elas surtiram em você, como que foi para você. Se isso fortaleceu sua fé, se isso te fortificou. Porque a gente precisa, como cristãos, como alguém que professa a nossa fé, ter as nossas experiências com Deus. E eu sou uma pessoa que hoje eu vejo um testemunho e eu fico: nossa, que maravilhoso, tipo, uau, olha o que essa pessoa viveu com Deus. E eu tenho pra mim Deus. O Deus dessa pessoa é o mesmo Deus que eu sirvo. Tipo, o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que abriu o mar. Quando eu tô precisando de um milagre, precisando de uma providência, eu falo: Senhor, o que é isso pra ti? O Senhor abriu o mar, o Senhor mandou maná do céu, o Senhor fez prodígios e maravilhas no Egito. Sim, eu começo a citar milagres da palavra de Deus, porque a gente tem, de fato, que querer viver experiências com Deus, não só ver a Bíblia como mais um livro que vai me ensinar alguma coisa, ou mais um livro que a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro pra gente se apropriar dela de uma tal forma a ponto de fazer com que coisas e maravilhas que Deus fez aqui se cumpram também nas nossas vidas. E nesse período, nessa minha primeira experiência que eu orei, eu falava: Deus me cura, me remete e me faz voltar e me lembrar da história de Daniel, que Daniel, quando ele colocou, foi Daniel, se não me engano foi Daniel, quando ele se propôs a orar, né, a interceder, que ele abriu um jejum e o anjo foi responder a oração dele durante ali 21 dias, o anjo falou para ele que desde o primeiro dia que ele se propôs a ter uma oração com o Senhor, as orações
dele estava sendo ouvida, e eu entendi que naquele propósito de 6 anos ali que eu fiz, de quando eu tinha 6 anos que eu fiz com o Senhor, a minha oração foi ouvida desde o primeiro dia. Eu acho que eu orei uns 6, 7 dias, né? Que foi quando deu uma semana que a gente teve que retornar e eu era a única ali que estava curada, não tinha mais nada. Então tenha suas experiências com Deus, não faça da Bíblia mais um livro comum. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você vai ser uma pessoa feliz quando você aprender a se refugiar no Senhor, a fazer, a chamar a existência para a sua vida milagres, né, que Deus faz, você crendo no que a palavra de Deus diz. E é muito bom. Se apegue, se achegue ao Senhor, não deixe as adversidades, as coisas que você passa, ofuscar, apagar da sua mente tudo aquilo que você lê na Bíblia, tudo aquilo que você vê que Deus fez, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Depois, mais pra frente, posso fazer outros vídeos falando de outras experiências que eu tive com o Senhor, mas hoje em especial eu acordei, eu falei, Deus, acho que eu nem vou gravar vídeo hoje. Porque eu não tenho tema para gravar vídeo hoje. Eu acordei cedo, estava enrolando para levantar e Deus falou para mim, levanta porque eu tenho uma mensagem para te dar. E veio muito forte no meu coração esse tema, experiências com Deus. Se a gente pegar ali em Hebreus, o capítulo que fala dos heróis da fé, se eu não tô enganada é o capítulo 11, mas eu vou deixar aqui, né? E você vê que pela fé homens conquistaram muitas coisas, e naquele momento ali eu pus tudo aquilo que eu aprendia na igreja, que eu via na igreja, à prova. Eu falei, Deus, então se é tudo isso que eu tô vendo desde quando eu nasci na igreja, assim, né? Tudo que eu vi até aqui, indo pra igreja toda semana, foi verdade. Chegou a minha hora de ter uma experiência contigo, e naquela experiência, naquele momento, eu vi que Deus é bom, e eu cresci uma criança a partir daquele momento com temor. Né? Hoje eu tô firme com Deus, eu tô firme com Cristo. Não é simplesmente por ter sido criada, mas por de fato ter desenvolvido uma experiência, um relacionamento com Deus, e muito cedo ter tido essa experiência com Ele. Então tenha experiências com o Senhor, porque isso, além de fortalecer a sua fé, vai fazer você transbordar e querer falar para as pessoas do amor de Deus. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E não se esqueça, busque a Deus no momento da adversidade, no momento do medo. Coloque aquilo que você crê à prova. Fala, Deus, se isso aqui é verdade, fala comigo, faz comigo, opera na minha vida. E apresenta ali sua causa ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele não vai deixar você desamparado. Ele vai entrar, vai ouvir o que você está pedindo e vai entrar com a providência que você precisa. Que Deus abençoe você e a vida da sua família. Até o próximo vídeo.